O exercício 2.19 diz: uma linha uniforme de cargas 2 microcoulombs por metro posiciona-se no eixo Z. Calcule o campo elétrico E em coordenadas cartesianas em P 1,2,3 se a carga existir A com a linha se estendendo entre menos infinito e mais infinito e B com a linha se estendendo entre menos 4 e 4. Então aqui temos um diagrama da linha carregada. Observe-se que a carga de coulombs por unidade de metro é um número ou constante e, portanto, essa linha está uniformemente carregada conforme diz o problema. E o ponto P, aqui em verde, observando as suas coordenadas 1, 2, 3. Para esse problema, então, o que precisamos é utilizar a lei de Coulomb, conforme o problema aqui do capítulo 2 do livro do Haidt. A equação que estamos referindo como lei de Coulomb é essa aqui, certo? Onde eu coloquei ela já no formato que eu acostumo usar e que eu passei também para vocês nas suas aulas. Podemos fazer um parêntese aqui de como o solucionário do livro apresenta a solução desse problema. Primeiro, ele se baseia na parte A, na resposta que já foi também demonstrada em aula para linhas infinitas. No caso, aqui, certo? Ele está chamando a essa equação aqui, ok? Para o caso da linha infinita. E assim, então, ele vai substituir simplesmente, né? Quem que seria a ρ e quem que seria o vetor direção, ok? Então, vocês podem enxergar aqui que ele utilizou esse valor aqui e esse valor em conjunto para substituir o valor de ρ e a ρ nesse caso, né? Lembrando que essa fórmula aqui, o ρ e o arρ, é a distância radial e a direção radial para fora, né? Bom, e aí você obtém um certo resultado. Já na parte 2, ou na parte B, quando a linha é finita e se estende entre menos 4 e 4, ele opta por, então, aí sim, utilizar a fórmula de Coulomb no seu formato inicial original, e aí vai substituindo cada um dos parâmetros, onde a gente tem sempre o vetor posição do ponto, onde quer se calcular o campo, e o vetor posição do diferencial de carga. Ok? Então a gente pode colocar isso na integral. E aqui, bom, aqui ele pula uns passos, dizendo que essa integral pode ser feita através de tabelas e obtém-se o resultado final substituindo com os limites de integração. Certo? Então eu vou fazer isso daqui também passo a passo, mas de uma maneira genérica e fazendo algumas análises que eu acho importantes. Primeiro, essa é a equação que a gente deseja montar. Então, precisamos identificar cada um dos seus elementos. Quem que é o diferencial de carga? Né? Diferencial de carga nesse caso que temos uma linha, essa carga está distribuída de forma linear, então é unicamente possível de representar através de uma distribuição linear ρL vezes o diferencial de comprimento dl. Isso daqui é um valor escalar. Agora, esse ρL, então, é um dado de problema, 2 vezes 10 a menos 6, ou micro, e dl seria o vetor posição em coordenadas cartesianas que vai me descrever corretamente a extensão da linha. Nesse caso, é unicamente a linha ela se estende no eixo Z e, portanto,
eu unicamente preciso utilizar a variável z, certo? Aqui um detalhe, eu gostaria de colocar, frisar, certo? Que essa equação aqui, ela está baseada na posição da carga elementar, nesse caso daqui. Então eu posso frisar isso ainda mais utilizando um dq', certo? Então dq', aqui dl', e aqui eu utilizaria uma variável de z', ok? Bom, eu posso dizer, chamar, desculpem, o R, que seria o vetor distância. O vetor distância, então, ele é formado pelo vetor que mostra a posição do ponto em que eu calcular, que seria, nesse caso, 1, 2 e 3, e o vetor R', que seria a posição com o diferencial de carga. Como eu já tinha dito, o posição diferencial de carga, ele pertence à linha, certo? Então, aqui eu tenho um diferencial de carga dq' e o vetor posição desse diferencial de carga seria esse R'. E como vemos, ele unicamente existe no eixo z, portanto sempre ele vai ser representado pela posição 0 em x, 0 em y e o z', que vai indicar a posição no eixo z. Ok, então, bom, subtraindo ambos, fica uma subtração simples, ambos estão em coordenadas cartesianas, né? Então, posso colocar isso nesse formato, quanto nesse formato aqui. Imediatamente eu poderia também calcular o modo desse vetor, certo? Pegando as magnitudes de cada componente ao quadrado e a raiz quadrada. Então eu teria esse valor final. Bom, então eu tenho os elementos necessários para substituir aqui na minha fórmula de Coulomb. Perceba então que, por causa de que o vetor R, aqui, distância, ele tem as três componentes, então a minha lei de Coulomb e o meu campo elétrico, ele também terá três componentes. Então, na verdade, o que eu estou procurando é resolver uma integral nas três componentes. Na componente, então, x, y e z. Então, eu teria três integrais aqui para desenvolver aqui na minha equação, certo? Vamos ver cada uma delas. Então, a integral em x, componente em x, eu teria que seria essa daqui, essa integral que eu estou procurando, seria a componente em x, certo? Então, essa componente de x aqui, então, estaria dada por este valor aqui, 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 epsilon 0, integral de dz', lembrando que esse 2 vezes 10 a menos 6 fazia parte do ρl, vezes o dz', certo? Isso tudo é o diferencial de carga, eu só tirei o número para fora, dividido pelo módulo ao cubo, certo? Então, ficaria assim. O próximo seria o componente y. O componente y, a única diferença é que tinha um 2 junto da componente em y, ao invés de 1, né? Como estava aqui antes, certo? Podemos voltar só para lembrar que eu estou falando. Ok? Então aqui tem um componente 1 em x e 2 em y. E por último eu tenho a componente em z. O componente em z, coloquei ele em outra cor porque tem uma peculiaridade, né? Então vocês podem ver que o formato aqui do numerador inclui a própria variável de integração z, nesse caso, né? Isso vai fazer toda a diferença no resultado final dessas integrais, né? O que se espera então dessas integrais, né? A gente pode fazer também uma análise prévia de simetria, ok? O que a gente pode dizer então?
que se a linha ela se estende até o infinito, se a linha ela se estende até o infinito, eu espero que qualquer ponto distante a ela apareça como se fosse o ponto meio. E esse ponto meio é crucial, ok? É crucial para análise de simetria. Então, se essa linha se estende até o infinito, para qualquer distância radial, certo? Eu teria unicamente, por exemplo, sempre considerando um diferencial de carga aqui, eu teria sempre um campo, uma certa direção, mas sempre haveria um outro diferencial de carga, em outro pedaço da linha simétrico ao eixo central, onde está a distância radial ao ponto onde eu calcular, que vai causar um campo no qual as suas componentes, nesse sentido que eu estou desenhando aqui, elas vão se somar, e as componentes no sentido vertical, elas vão se anular, certo? Então, quando a linha tende ao infinito, a componente total que subsiste para qualquer ponto afastado da linha, ela sempre será neste plano aqui. Sempre será nesse plano. E esse plano, no nosso problema, é o plano XY, ou o plano radial. Certo? Ou seja, se a linha for infinita, né, se ela tender a infinito, não existirá componente z vertical, né, que seriam esses aqui que a gente determinou que seriam anulados. Se for o caso em que a linha não for infinita, não haveriam sempre dois componentes de carga simétricos ao ponto onde que se calcular, e para tal ponto o componente z não seria totalmente anulado.